Paz do Senhor, jovens abençoados da nossa igreja de Mauá, tudo bem com vocês? Dando continuidade para nossos estudos, estamos tratando a respeito da lição da revista Tempos de Conquista, né? Faz referência ali ao livro de Josué, lição 4, lição essa que vai tratar do tema Vencendo os Obstáculos, né? Vai falar a respeito da travessia do Rio Jordão pelo povo hebreu antes da chegada na Terra Prometida, antes da conquista da Terra Prometida. Aqui o texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Que é muito interessante, já mostra como Deus, ao mesmo tempo que Ele está permitindo o milagre ali, a realização daquele milagre, a realização daquela promessa, né, de conquista da Terra Prometida, ao mesmo tempo Ele está também divulgando o seu nome para as nações, para que todos os povos possam conhecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Então Deus está evangelizando através do que Ele está fazendo ali no povo hebreu. Esse sempre foi o intuito de Deus na criação do povo hebreu, né? Que o povo hebreu fosse o portador dos oráculos de Deus, que através dos milagres que Deus realizava no povo hebreu, todas as nações em volta poderiam conhecer, poderiam adorar o seu nome. O exemplo disso é Raabe, né? Que nós vemos nas lições anteriores, como Raabe já sabia do Deus Todo-Poderoso, porque ela ouvia falar de um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, que deu vitórias para um povo recém-saído da escravidão contra reis poderosos, reis temíveis. Então isso entrou no coração de Raabe e ela aceitou, né, servir aquele Deus Todo-Poderoso através dos testemunhos. O testemunho sempre foi uma ferramenta de Deus para evangelização. Por isso, nas nossas vidas também, o testemunho, aquilo que Deus faz comigo, faz com você, deve ser dito, né, aos quatro ventos, para que todos aqueles que não conhecem a Deus possam glorificar o seu nome e aceitá-lo como Salvador da sua vida. A síntese aqui: em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos faz vencer mesmo os obstáculos que são naturais, mesmo aquilo que nós não criamos, mesmo aquilo que o inimigo não criou, coisas da vida, obstáculos naturais da vida. Deus, Ele sempre nos dá estratégia para poder atravessar e continuar a nossa jornada, né? O momento histórico aqui dessa passagem, meus irmãos, dessa revista, dessa lição que vamos ler neste momento, vamos estudar neste momento, fala do povo chegando em frente ao Rio Jordão. Milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais também, estavam agora chegando em direção à Terra Prometida, só que eles se deparam com o Rio Jordão, um rio extenso, um rio largo, um rio profundo, e o povo de Israel, obviamente, não tinha meios, não tinha mecanismos para poder atravessar aquele rio, não tinha barcos, não tinha pontes. Então realmente agora aquele obstáculo natural se torna um grande empecilho. Os espias conseguiram ter informação da terra, voltaram, trouxeram um bom ânimo para o povo, dizendo que o coração daqueles homens, os inimigos já estavam cedidos, né? O coração daqueles homens já estavam desmaiados. Então agora eles vêm: vamos atravessar o rio e vamos conquistar a terra. Mas 2 homens é fácil. Milhares e milhares, homens, mulheres, crianças, aí já complica um pouco a situação. Então Deus dá estratégia para Josué, e Deus fala para Josué que a partir daquele momento ele faria o seu nome grande, que todos veriam que realmente na prática Deus estava com ele, e Deus ali dá estratégia para Josué poder atravessar aquele grande rio. E outro detalhe, que o mês que eles atravessaram, o rio estava cheio, né? Era época de cheia, então mais um empecilho para a travessia do Rio Jordão. Interessante que o período do ano que eles atravessaram, chamado ali do mês de Abib, que depois vai ser conhecido também como mês de Nissan, que é mais ou menos entre março e abril, né? O período que estamos vivendo agora, neste momento, e faz referência, é o mesmo, seria coincidentemente, mas para Deus não existe coincidências, providencialmente é o mesmo mês, né? O mesmo dia do mês que eles iriam atravessar, que eles iriam conquistar a Terra Prometida, é o mesmo dia do mês. 40 anos atrás, o povo estava saindo do Egito. Então veja como Deus não brinca com datas, né? Há 40 anos atrás, o povo estava saindo do Egito. 40 anos depois, né, no dia 15 de Abib, o povo estaria entrando na Terra Prometida. Então estava na véspera agora desse tão grande milagre, na véspera do cumprimento da promessa, né, da profecia que Deus havia dado ali para Moisés e para os patriarcas. Então veja como Deus tem um controle da história nas suas mãos. Então veja que 4 décadas depois, e o mais interessante ainda é que milênios depois, no próprio dia de Páscoa, né, no próprio mês de Abib, Nissan, Jesus Cristo viria a ser morto nesse mesmo dia como Cordeiro Pascal.
Então veja como Deus tem todo o controle da história nas suas mãos. Então muitas vezes nós queremos nos desesperar, nós queremos agir para o nosso próprio meio, achar que Deus não está no comando da nossa vida, mas olha, se Deus tem capacidade de mexer com datas, com milênios de diferença, imagina só na minha vida e na sua vida o que Ele não é capaz de fazer. Então, muito interessante, uma época de cheia, e Deus fez tudo isso para que tudo apontasse para o Cordeiro Pascal, para o Cristo, né? Que foi imolado e foi ressuscitado e hoje está à destra do Pai. Então, muito interessante como Deus é um Deus de detalhes na história. Então agora nós vamos para a travessia do Rio Jordão, né? O momento da travessia em si. Então aquele rio cheio, aquele rio estava trazendo medo no coração do povo. E outra, quando eles atravessassem o rio, eles sabiam que tinham inimigos do outro lado. Por mais que eles tivessem com o coração desmaiado, mas ainda eram inimigos com arma nas mãos, querendo defender o seu próprio território. Então, o coração do povo estava apreensivo também, né? Primeiro, como atravessaríamos esse rio, e segundo, o que se dará depois da travessia do rio. E Deus ali fala com Josué e dá a ele estratégia. Leve os levitas na frente, os sacerdotes levitas, e eles devem carregar a arca nos ombros, né? A minha presença tem que ir na frente de vocês, indicando o caminho, porque é um caminho que vocês não conhecem. Essa é uma lição muito importante, meus irmãos, que em nossa vida, todo dia deparamos com caminhos que não conhecemos. Cada dia é um novo caminho, cada dia é uma nova situação, e nós devemos sempre colocar Deus na frente de tudo, porque Ele sabe o futuro. Então Deus ali conduz o povo, veja, a olhar humano, peraí, Deus está na condução através da arca dos levitas e Ele está conduzindo o povo para o rio. Vai ser um suicídio coletivo? Não, Deus sabe o que faz. E quando o sacerdote pisa a planta do seu pé na margem do rio, quando sente um molhado ali, o rio já vai, né? A parede de água já vai se formando e aquela água já vai represando, né? É interessante que foi diferente ali da travessia do Mar Vermelho, onde lá abriu-se um caminho, uma espécie de um túnel no meio do mar, né? Paredes dos dois lados. Agora não, como é um rio de água corrente, Deus faz uma parede, ali uma represa, né? Na água, segurando a correnteza, e o restante da água se escoa e o povo pode ali atravessar. Muito interessante, mas antes dessa travessia, Deus fala para o povo, olha, vocês têm que santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então aqui também é uma grande lição para nós, santificação, a separação, né? Como nós devemos nos santificar, nos separar, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus de exclusividade. Então nós devemos sempre na nossa vida ter Deus acima de tudo e sempre buscando a santificação, a separação, porque através dela o Senhor fará milagres em nossas vidas. E seguindo as orientações ali de Josué, os sacerdotes, os levitas vão à frente e quando eles vão, a água vai parando e quando eles chegam no meio do rio, o povo pode ali ter autorização de passar. Veja que Deus fala para Josué que o povo tem que ficar mais ou menos 1 quilômetro de distância da arca. Veja, tamanha santidade, tamanha presença de Deus ali no meio do povo, e o povo ali vai, e o sacerdote para no meio do rio e o povo pode passar. E Deus fala para Josué, Josué, enquanto eles estão passando, separe 12 homens representando cada tribo, e esses homens têm que pegar uma pedra como memorial, para que no futuro todos ouçam a meu respeito, as próximas gerações saibam o que aconteceu aqui, as próximas gerações, e vocês também sempre lembrem do que eu fiz, porque o ser humano, meus irmãos, os irmãos sabem, nós temos a facilidade muito grande de esquecer dos benefícios que temos, né? Às vezes momentos de tristeza, de frustração nos vêm mais à memória do que os momentos de bênção. Então, Deus sempre fazendo o povo lembrar, olha, pega esse memorial, essas pedras, porque quando vocês olharem para ela, saberão o que eu fiz por vocês. Então, que o Senhor possa trazer sempre à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que você possa se lembrar do que Deus fez com você, com seus pais, para que no momento da dificuldade, isso venha na sua mente, seja uma âncora na sua mente, dizer, não, eu confio em Deus porque Ele já fez milagres poderosos na minha vida. Então, continuando, Deus pede para o povo ali se santificar para a travessia do mar, né? E no 2, subtópico, a prova do Jordão transbordante, como nós vemos as bênçãos, tempo da ceifa. Os israelitas chegaram em Canaã no tempo de bênçãos, pois aqueles dias estavam sendo dias de colheita abundante. Olha que interessante. O povo de Israel, Deus permite que o povo de Israel chegue na terra prometida já no tempo de colheita, já no tempo de bênção, ou seja, o deserto ficou para trás, né? As dificuldades,
ali as privações ficaram para trás. Veja, nós já vimos as lições anteriores que Deus, antes do povo, quando o povo chega nessa região, Deus cessa os milagres ali dos cordonizes, os milagres ali do pão, né, do maná, e a partir de agora Deus está dando uma terra próspera para eles. Trabalhem porque a terra é próspera. Veja como Deus cuida de tudo, meus irmãos. Quando o povo chegou lá, achando como que nós vamos comer, como que nós vamos ali nos alimentar, Deus já levou eles no período de cheia, no período próspero, um período de colheita, mostrando que o nosso Deus cuida dos mínimos detalhes. Veja, meus irmãos, como o nosso Deus é bondoso, maravilhoso, amoroso. Ele cria até uma relação de alimentos ali para o povo. Quando o povo chegasse à Terra Prometida, tinha alimentos certos que eles deveriam ingerir. Então veja, eles não conheciam ainda os frutos, né, os vegetais daquela nova terra. Então Deus ali faz uma dieta para eles. Deus, o primeiro nutricionista da história, e ali o povo pode se alimentar e usufruir do melhor da terra. Então fica uma lição para nós, como Deus cuida de nós, os mínimos detalhes, né? Deus sabe que somos corpo, alma e espírito, porque Ele nos fez assim. Então Ele vai tratar conosco no corpo, na saúde física, na alma, na saúde sentimental e no espírito também, na sua saúde espiritual. Então devemos sempre confiar em Deus, porque Ele é o nosso Criador e todo Criador conhece a sua criatura. Ninguém melhor do que o Criador para conhecer a sua criatura. Então veja que o milagre, a travessia acontece. O povo ali está vendo aquela situação maravilhosa. O povo está presenciando algo sobrenatural. Veja que muitos que estavam ali passando por aquele momento, passando por aquele milagre, não haviam presenciado o milagre passado do rio, do Mar Vermelho. Por quê? Ou eram muito crianças, não se lembram, até presenciaram, mas não se lembram, ou nasceram no deserto, não fizeram parte daquela travessia. Veja que dos 20 anos para cima, só Josué e Caleb que chegaram à Terra Prometida. Então, para muitos ali era inédito, ou mesmo que haviam passado não se lembravam. Então veja como Deus é maravilhoso, Deus permite novamente uma situação de travessia para que o povo tivesse isso na memória, né? Para que isso ficasse fixado, porque está criando a cultura do povo, está criando ali a raiz religiosa também no povo de saber que existe um Deus todo-poderoso, que fez, que os pais falaram que fez e que eles viram que realmente Deus fez o milagre também nessa segunda oportunidade. Então o povo está atravessando, glorificando ao Senhor e já conseguindo ali acesso para chegar, né, de frente à Terra Prometida. Então esse obstáculo natural está ficando para trás. Deus deu uma estratégia, Deus agiu de forma maravilhosa e agora o povo está atravessando, homens, mulheres, crianças, animais, todos os bens que eles trouxeram lá do Egito estão agora atravessando e chegando na Terra Prometida. E aí a questão do memorial, dos 12 homens, as 12 pedras, o próprio Josué também faz o seu memorial ali do lado do memorial que havia feito também aqueles homens. Então quando a água do rio é liberada, quando os sacerdotes saem, pisam em pés enxutos na margem do rio, Deus permite que a água do rio corra novamente, então aquele memorial ficou ali para a história, né? As 12 pedras eles haviam retirado e também haviam colocado o memorial no leito do rio para que testemunhasse para a natureza o que Deus havia feito de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, nós vemos que ao sair dali do Rio Jordão, as tribos, né? As tribos de Rubem, de Gade, Amê, de Manassés, já saem ali preparadas para a guerra, homens guerreiros que já saem ali prontos para a batalha, agora com o coração cada vez mais avivado de ter presenciado aquele milagre sobrenatural, e eles já saem para a batalha, mas isso é assunto para a próxima lição. Nessa ficamos apenas com o ensino de como Deus Todo-Poderoso cuida, guarda e cria situações, cria saídas aonde não tem saídas. Então fica para nós a lição que devemos sempre confiar no Senhor, sempre. Mesmo que parece que não vai dar certo, mesmo que parece que o caminho é intransponível, mas se Deus mandou ir, da mesma forma que Deus pede para que o povo de Israel siga a arca, Ele diz para nós: siga as minhas vontades, siga os meus preceitos, siga os meus mandamentos, as minhas orientações, para que vocês possam transpor os obstáculos, para que vocês possam alcançar as bênçãos prometidas. Amém? Que essa palavra fique no meu coração, no seu coração, que possamos muito em breve nos encontrar novamente, que isso tudo venha a passar e logo logo estaremos na sala de aula, mas enquanto isso nos encontramos aqui nos vídeos e cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento. Então Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Até uma próxima.